A autossuficiência nos distancia de Deus e das pessoas. Porque uma pessoa autossuficiente, ela tem uma concepção que ela não precisa de Deus e nem das pessoas. Uma pessoa autossuficiente, ela muitas vezes usa essa frase: eu posso cultuar a Deus sozinho em minha casa. Não preciso ir na igreja, não preciso da comunhão dos irmãos. Eu posso cultuar a Deus sozinho na minha casa, posso fazer a minha devoção particular e está tudo bem. Acabou, não preciso de pastor, não preciso de ninguém. As pessoas muitas vezes caem nesse grande erro de achar que não precisam da igreja, que não precisam da comunhão, que não precisam dos irmãos, que não precisam do ensino. E muitas vezes, por causa do problema da autossuficiência, as pessoas acham que já sabem tudo e que não precisam aprender com ninguém, que não precisam aprender com um pastor, que não precisam aprender com nenhum líder, porque elas acham que já sabem tudo. Esse é o problema da autossuficiência. Ela distancia as pessoas e leva as pessoas a se sentirem superiores até mesmo do que a Deus. Outro sentimento da autossuficiência é que as pessoas acham que, como elas são autossuficientes, elas estão acima de qualquer julgamento ou acima de qualquer correção. Algumas até dizem: só Deus pode me julgar, ninguém pode me julgar. Ou ninguém pode me corrigir. As pessoas se acham tão perfeitas que ninguém pode lhe ajudar a ver o erro que ela está vivendo. Eles ignoram a qualquer tipo de ajuda, a qualquer tipo de apoio, a qualquer tipo de conselho, a qualquer gesto de amor e até mesmo a intervenção de Deus na vida delas, porque elas acham que estão acima de qualquer julgamento. Esse é um perigo que nós vivemos em nossa sociedade, na nossa família, dentro da nossa casa. Muitas vezes, quando um pai vai aconselhar um filho ou orientar um filho, o filho acha que não precisa de conselho, não precisa de ajuda, não precisa de orientação. Esse instinto de autossuficiência é um câncer que vai se alastrando na vida das pessoas e vai se afastando o filho dos pais, dos amigos, das pessoas que amam e também da comunhão com Deus. Isso gera um caos, isso gera uma crise que vai levar essa pessoa a sofrer até o momento dela deixar-se ser quebrada por Deus, até ela se quebrantar e entender que o caminho não é esse. Que a Bíblia, a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus nos ensina sobre esse perigo e nos ensina a evitar esse tipo de comportamento autossuficiente. Lá em João capítulo 15, verso 5, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, a igreja, o corpo de Cristo que estava ali, e Jesus diz: eu sou a videira e vocês são as varas. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos que eles nunca chegariam a lugar nenhum sem a dependência do Senhor Jesus, que eles precisavam ser humildes e reconhecer a soberania de Deus na vida deles, a graça de Deus na vida deles, o poder de Deus na vida deles. Jesus ensinou os seus discípulos, mostrando a eles que eles precisavam se quebrantar, ser humildes para poder viver o propósito maravilhoso de Deus na vida deles. E Jesus disse para eles bem claro: sem mim nada vocês podem fazer. Vocês precisam de mim. Eu sou a fonte da vida. Eu sou a paz que vocês precisam, o amor que vocês precisam, a verdade que vocês precisam, a alegria que vocês precisam, a esperança que vocês precisam. E sem mim, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Jesus nos ensina isso, que nós precisamos depender dele. O verdadeiro cristão é aquele que depende de Deus. É aquele que sabe que a fonte de graça, de vida, de esperança é Cristo. E que nós precisamos estar firmados nele, como a nossa rocha, que nos dá segurança e salvação. Também, em Romanos capítulo 12, verso 5, o apóstolo Paulo estava falando sobre o corpo de Cristo. E ele diz que cada membro depende do outro. E assim como o nosso corpo. O olho depende da mão, a mão depende dos pés,
dos ouvidos para ouvir, do nariz para cheirar, da boca para falar. Nosso corpo trabalha nessa harmonia. É um organismo vivo que depende, que cada membro depende um do outro. Que nenhum membro pode viver sozinho. Nada funciona sozinho. O texto diz que nós, como corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Dependemos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. E aí entra o poder da comunhão, da graça de Deus interagindo na vida do seu povo, tornando uma pessoa bênção na vida da outra, como instrumento de Deus para abençoar a vida da outra pessoa. E tudo isso debaixo da soberania de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus. Por isso, meus irmãos, não caiamos no erro, a cilada de Satanás da autossuficiência. Ninguém pode viver sozinho. Nós somos criados por um Deus de amor, que diz que nunca nos abandona e nunca nos deixa. Somos criados para viver esse amor, o amor que vem de Deus. E o amor só é compartilhado quando nós dependemos de Deus, nos aproximamos das pessoas e vivemos esse relacionamento saudável com as pessoas. O grande mal desse século é que quando as pessoas se isolam, as pessoas começam a cair no abismo da depressão, do problema emocional, começam a ficar aflitas, começam a ficar doentes. E muitos males decorrem do problema do isolamento. Não podemos nos isolar, precisamos estar juntos. Nesse tempo de pandemia, é muito pregado o isolamento social, o distanciamento social. Essa questão da autossuficiência tem tomado o corpo na vida das pessoas. E tem tomado espaço na mente das pessoas. Nós precisamos entender que o problema da pandemia é passageiro. Nós precisamos nos cuidar, sim. Precisamos tomar todas as precauções. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. E que nós dependemos uns dos outros. Que nós precisamos das pessoas. E que as pessoas dependem também de nós. Nós precisamos ter compaixão das pessoas, sentir as dores das pessoas, nos preocupar com as pessoas, claro que com cuidado. Eu quero dizer a você que me ouve, abra o seu coração para Deus. Peça para que Deus encha o seu coração de amor, de humildade, de compaixão, para que você sempre esteja pronto a servir a Deus, a amar a Deus, a obedecer a Deus e também amar as pessoas. E servir as pessoas, e fazer parte do corpo de Cristo, do projeto de Deus que é a igreja, entendendo que você é especial para Deus. Deus nos criou como pessoas úteis e que nós temos a nossa parcela de participação no reino de Deus. E não podemos nos recusar, seja qual for o motivo, de fazer a vontade de Deus.